Olá, pessoal do Facebook, estamos iniciando mais uma live do programa Globalizando. Muito obrigado a você que já estava aguardando esse momento importante. A gente já faz esse momento de encontro aqui pelo Facebook, considerando que o programa Globalizando, você já sabe disso, é um programa da Rádio Nama, que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. E é sempre bom saber, e você ficar por dentro, que este é um programa que a gente discute temas internacionais e suas interfaces nacionais, regionais e locais. É um programa que originariamente está na 105.5, a Rádio Nama, todo sábado, 8 da manhã, ao vivo. Mas em tempos de pandemia, a gente encontra novos caminhos, então, inovando, a gente encontra o caminho do Facebook e vai fazendo Globalizando para você. Já se acostumou. Ao longo desse período, nós já discutimos a questão da OMS, já falamos de política externa brasileira, já conversamos sobre a questão cultural, já falamos sobre uma série de temas importantes no âmbito internacional. E não poderíamos deixar de abordar um tema dos mais importantes na discussão internacional e local, na conjuntura nacional também. Eu estou me referindo à luta antirracista no mundo com reverberações no Brasil. E a gente fica muito feliz de poder estar contando com uma pessoa que é referência na área. Eu estou me referindo ao professor Ayala Colares de Oliveira Couto. Ele é doutor em Ciências do Desenvolvimento Socioambiental pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, lá da Universidade Federal do Pará, é bacharel e licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Pará, mestre também lá pelo NAIA, e é pesquisador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UEPA. Professor Colares Ayala, seja muito bem-vindo. Obrigado a todos e todas, obrigado pelo convite. Então, professor Ayala, nós vamos falar um pouco sobre um tema que nós não podemos ficar calados, né? Ele é muito urgente e temos que abordar de maneira muito séria, né, professor? Com certeza. Esse momento é importante para a gente estar fazendo uma reflexão em relação à questão racial, porque toda a construção histórica do capitalismo moderno ele se baseou na raça, né? Se deu na raça, dentro de uma perspectiva eurocêntrica e, de certa forma, a gente fica preocupado porque parece que só agora que as pessoas vieram compreender que a gente precisa enfrentar o racismo, porque já existe há muito tempo, né? A gente está há séculos aí enfrentando essa luta, mas parece que a partir do momento que aconteceu nos Estados Unidos, a gente passou a se preocupar aqui no Brasil. Eu já venho fazendo esse debate há muito tempo, mas eu sinto a necessidade de ampliar o debate para que mais pessoas, mais professores, alunos, pesquisadores, movimento social possam interagir dentro de uma perspectiva de apresentar uma saída, né? E a saída, ela se dá pela educação, não tem jeito. Muito bem, professor. Então, a Ayala vai estar conosco. Eu quero apresentar a nossa equipe do Globalizando. Você sabe que o Globalizando é apresentado por mim e por mais internacionalistas e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Quero começar, então, dando as boas-vindas para a internacionalista Jorge Amarante. Ela é mestranda em Diversidade Sociocultural do Museu Paraense Emílio Gueldi. Jorge, seja bem-vinda. Oi, muito obrigada. É um prazer estar aqui com o Globalizando e com o professor. É sempre muito importante debater esse tema. Eu acho que a gente vai fazer uma conversa de muita qualidade, como sempre. Muito bem. E olha só, quero também dar as boas-vindas para a acadêmica do 7º semestre de Relações Internacionais, Verena Moura. Seja bem-vinda, Verena. Obrigada, professor Mário Tito. Com certeza é um tema muito relevante, né? E não é só de agora, é um tema que já deveria estar sendo debatido há muito tempo, mas que nunca é tarde para a gente estar começando a falar sobre isso. Então, espero que a gente tenha uma discussão muito proveitosa. Ótimo, obrigado, Verena. E também quero dar boas-vindas para o acadêmico do 5º semestre de Relações Internacionais, Luiz Sampaio. Luiz, seja bem-vindo. Obrigado, professor Mário Tito. Boa tarde, professor Ayala. É um prazer estar participando dessa live e principalmente falar sobre esse assunto que precisa ser mais discutido e difundido, ainda mais dos acontecimentos recentes. Olha só, galera, você pode participar do nosso programa agora, nós estamos ao vivo, seja pelo momento de conversa que nós temos no Facebook, mas também nós temos as nossas redes sociais, nós temos o nosso Twitter, que é o @pglobalizando, e também o nosso Instagram, que é o @programa Globalizando. Você pode mandar perguntas para a gente vai conversar aqui com o professor Ayala. Vamos logo começar então, Georgia, já tem pergunta chegando e você já pode apresentar o professor Ayala. Sim, é isso aí. Olha,
é a pergunta do Igor Lafalce, que ele mandou no Instagram. Um beijo, Igor. E ele pergunta assim: como podemos lutar contra o preconceito mascarado que está entranhado na nação brasileira? A primeira questão importante é a gente tentar entender que existem várias formas de manifestação do racismo. O preconceito ele pode ser relacionado à cor da pele, à religião, à identidade étnica, pode ser relacionado à localização geográfica de onde o indivíduo ele mora, enfim. O conceito é muito mais amplo do que a questão do racismo. O racismo é apenas uma das formas de preconceito, né? Então, o preconceito ele pode se apresentar em suas múltiplas modalidades. Então, o primeiro elemento importante a gente tem que considerar realmente é entender que forma de preconceito se manifesta. Desde de um preconceito que envolve discriminação em relação à população LGBTQ+, até mais ou menos uma população que mora na periferia, por exemplo, que é muito comum isso acontecer. Mas o racismo ele acaba sendo extremamente perverso, por quê? Porque ele faz parte de uma história marcada pela violência contra uma população negra. Então, ela envolve discriminação, preconceito, ela envolve injúria racial, enfim. E é uma forma de violência que ela é psicológica, ela é simbólica. Então, a maior forma de enfrentar isso primeiro, começar a fazer uma desconstrução em relação ao racismo, porque a raça é uma invenção europeia, é uma invenção baseada numa perspectiva de dominação. E, professor Ayala, nesse sentido, a discussão que se coloca é exatamente desconstruir também aqueles mitos sobre a realidade brasileira que mascaram, que dizem, não, o Brasil não tem racismo. Recentemente, inclusive, dentro do site do Itamaraty, inclusive, uma pessoa foi convidada e disse, não, no Brasil não tem racismo. Já tem que desconstruir, inclusive, isso, né, professor? Eu acho que esse é o maior desafio nosso, porque a gente vive um momento extremamente conturbado no Brasil, onde as lutas em relação, por exemplo, a questão racial, elas vêm sendo tratadas como uma forma de mimimi, vitimismo, não é isso. Acontece que só a partir de 2012 nós tivemos a criação do Estatuto da Igualdade Racial. Então, os nossos avanços, eles são muito recentes. A lei de cotas, ela é recente também. A criação de uma lei que trata da questão étnico-racial na educação básica, ela é de 2003. Nós estamos falando de mais de 300 anos de escravidão. Então, estamos falando de pouco mais de 20 anos de políticas socioafirmativas. Então, como é que a gente vai enfrentar isso, né? Acho que a maior saída é a política pública. E ocupar os espaços é importante para isso. Então, não é questão de mimimi ou vitimismo. O Brasil ele não alcançou a democracia racial. Defender a democracia racial acaba sendo, de certa forma, uma forma de invisibilizar a nossa luta. Muito bem. Verena, nós temos já notícias, nós recolhemos notícias e tem notícias a respeito dessa questão no mundo, né, Verena? Isso mesmo, Tito. A nossa equipe reuniu algumas notícias e a primeira é do portal de notícias da ONU, que diz que a Unicef retomou uma ação por uma infância sem racismo. Essa ação ela visa compartilhar ações e comportamentos sobre igualdade étnica com foco em crianças e adolescentes. Que é uma discussão interessante que a gente está fazendo aqui no Globalizando, que vai juntar um pouco. Luiz Sampaio tem informações para a gente reunir essas duas informações e apresentar ao professor Ayala. Vamos lá, Luiz. Então, professor, ao longo da história, houve a naturalização de pensamentos e situações que promovem a discriminação racial, o que construiu a estrutura das sociedades ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, diversos atos de resistência são observados, como a emenda constitucional Consciência Negra e Transformação da Realidade, de 1994, que afirma que ser dever do Estado proteger a vasta herança cultural das comunidades negras em seu sentido histórico e em sua função diferenciadora. De maneira global, como o combate ao racismo estrutural, temos eventos como o fim do Apartheid e os protestos após o assassinato de Martin Luther King Jr. E é isso aí, Ayala. Então, nós tivemos duas coisas. A questão do Unicef falando já na infância, a proteção por uma infância sem racismo, e agora a questão efetiva de um racismo estrutural. Como é que a gente pode conversar com os nossos acompanhantes aqui do programa sobre isso? Bem, a primeira questão importante que a gente tem que analisar é compreender a história de luta antirracismo, que ela é antiga, mas a gente vai considerar aqui, por exemplo, quanto que os efeitos dessa luta nos Estados Unidos acabaram refletindo dentro de outras perspectivas, porque o enfrentamento ao racismo estrutural nos Estados Unidos começa com uma mulher. Rosa Parks, por exemplo, que foi a mulher que foi presa, considerada culpada por não aceitar levantar da cadeira do ônibus para um branco sentar. Aquilo era a lei nos Estados Unidos. E a partir dali, Martin Luther King, Malcolm X e outros começam a se juntar em várias manifestações, enfim.
pessoas tiveram que morrer para poder, na verdade, conseguir nos Estados Unidos os direitos civis. E isso automaticamente, claro, que não eliminou o racismo, porque a condição política institucional dos americanos ela foi construída nessa base. No Brasil, não precisou criar leis, foi muito mais complexo, porque ela foi se mantendo dentro de uma estrutura social, né? E o que acontece? E na África do Sul, com a apartheid, também era algo instituído pela política de Estado. Então, a grande questão é entender, Mário Tito, nesse momento, é que não dá para a gente desvincular, por exemplo, o debate sobre a democracia ocidental com o racismo, porque toda a construção do que nós entendemos enquanto democracia ocidental, ela é cristã, branca e é heteronormativa. E foi ela que construiu esse modelo, ou esse imaginário de mundo que nós estamos vivenciando hoje, que é um processo que se dá com a modernidade europeia. Então, se a gente não quebrar isso, a gente não vai conseguir quebrar o racismo jamais. Por isso ele se manifesta e se apresenta em vários países. O que a Unicef está fazendo agora, e o que os americanos estão fazendo em termos de recuo, isso nada mais é do que aceitar uma pressão, porque parece que para a gente, para nós negros, a única forma de conseguir alguma coisa é lutando realmente, é indo para cima. Eu queria, inclusive, perguntar se o Luiz, ou a Verena, ou a Georgia, tem alguma consideração a fazer, porque o Ayala coloca uma coisa que eu acho importantíssima para nós aqui que estamos discutindo esse tema, não é isso? Comentando, né, sobre a ação da Unicef, e é muito importante que a gente comece a trabalhar essa ideia de que o racismo não é algo comum, que não é algo normal, desde a infância, porque assim aquela criança já vai crescer com outra consciência, né, a respeito do tema. Então, acho que é bem bacana a gente trabalhar para ir trabalhando o caráter da criança, vamos dizer assim, né. Então, acho que é bem importante que isso seja feito desde pequeno, que é para quando crescer já tal, não ter um pensamento como a gente tem da maioria das pessoas hoje, que é normalizado, né. Então, vai tratando já desde uma raiz, vamos dizer assim. Eu acho interessante que o Ayala coloca, exatamente porque a gente precisa começar a quebrar as estruturas que reproduzem isso. Não é isso, Georgia? Essa reprodução de ideias que acaba acontecendo naturalizada, normalizada, não é isso? É verdade. Eu acho que a gente, como a Verena disse, a gente tem que começar a discutir mais. A gente tem, eu sinto que as pessoas têm um pouco de vergonha, ou sei lá, tabu de falar sobre branquitude, sobre racismo, sobre pessoas pretas. Então, acho que a gente tem que abrir o espaço, não ter tabu, não ter esse medo. Eu acho que tem que ser com respeito, é claro, mas tem que falar, tem que discutir, tem que perguntar, tem que se questionar por que eu estou aqui nesse espaço e a maioria é branca e a maioria é diferente de mim, por que não tem mais negros aqui nesse espaço e o que eu estou fazendo para mudar isso? Será se eu tenho um lugar de poder, um lugar de fala, por que eu não estou fazendo alguma coisa com isso? Se perguntar, né? Acho que é por aí que a gente começa. Legal. Verena, tem uma pergunta chegando aí para o professor Ayala, não é isso? Isso mesmo, professor Mário Tito. Vamos lá para essa próxima pergunta. E a pergunta é da Naira Bahia. E ela está fazendo justamente pelo nosso Facebook. Então, a Naira pergunta qual é o papel da escola na construção de uma consciência antirracista desde a infância, que é justamente o que eu estava comentando ainda há pouco, né? Então, qual é o papel da escola nessa construção de consciência antirracista? Eu acho que a primeira questão importante é seguir o que está lá na Lei 10.639 de 2003, que institui obrigatório, institucionaliza a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura da África, mostrando, por exemplo, a importância dessa população na formação da sociedade e da cultura brasileira. A gente não pode deixar de esquecer disso. Mas isso ainda não é seguido por muitas escolas, porque isso depende também do material didático e de uma formação pedagógica com os profissionais de educação. A gente precisa ampliar, tanto é que no meu debate é esse, né? Eu recentemente apresentei um projeto de especialização sobre esse tema na universidade, está em processo, que é para a gente formar o máximo possível de profissionais para tratar desse debate na escola, saberem trabalhar, inclusive, com material didático. Porque as pessoas, elas nascem negras, mas não significa dizer que eu nasci negro e sou negro, porque a gente se torna negro. Porque entender o que é negro no Brasil é muito confuso ainda, entendeu? Eu posso, por exemplo, olhar para a Georgia e dizer ela é negra para mim, mas ela pode não se considerar, entendeu?
Inclusive, nas últimas semanas, muitas pessoas vêm mandando mensagem para mim para tirar essa dúvida. Entender o que é ser negro no Brasil. Porque no Brasil é difícil entender o que é ser negro, e na Amazônia é muito pior por conta da mistura com a população indígena. Nós temos aqui os afro-indígenas. E trabalhar isso na escola é de fundamental importância. E Ayala, aí tem duas questões que são importantes na tua fala. De um lado, entender o processo histórico dessa construção, de um lado, e de outro lado, que isso acontece dentro de um sistema econômico, que vai sempre subjugar, especialmente o negro, não é isso? Isso é interessante, porque, na verdade, como falaste, é uma questão importante, porque a condição econômica é fundamental para entender o processo de exclusão, né? Só que não é uma exclusão só social, ela também é racial. O problema é que quando o negro ele consegue, alguns, sair dessa condição vulnerabilizada econômica, o que acontece? Ele incorpora o discurso do branco. Quer dizer o quê? Que ele não consegue mais se enxergar enquanto negro. Porque eu já fui assim. Eu já passei por isso antes de me empoderar. Então, o processo de empoderamento é fundamental nessa desconstrução. E acho que é importante Ayala, também... Pois não, Verena. Quando ele fala assim sobre o ser negro, né? Às vezes a nossa eu me considero negra, né? Porque a gente fala, é negro, é pardo, é branco, o que é? Não, você é negro ou você é branco. E aí, quando a gente tem uma pele um pouco mais clara, quando a gente tem um cabelo liso, isso não deixa de ser, no Brasil, que é um país racista, um tipo de privilégio, né? Então, é importante que a pessoa que é negra, mas que não tem todos os traços estão aflorados, reconhecer isso, que ela não vai sofrer da mesma forma que uma pessoa que tem os traços mais marcantes de um negro dentro da sociedade. Eu, por exemplo, sou negra, mas a minha pele ainda é um pouco mais clara, o meu cabelo ainda é liso, e assim, então são vários tipos de preconceito. Isso não está me eximindo de sofrer, mas eu não vou sofrer tanto quanto outras pessoas sofrem, né? Então é importante que nós mesmos, negros, reconheçamos isso também, né? Quero te ouvir sobre isso, Ayala. E aí? Isso que ela falou é de fundamental importância, porque o que acontece? O que é ser negro no Brasil vai ser um debate que a gente vai fazer numa live do Movimento Professores Antifascistas na semana que vem. É porque o negro, a gente não pode achar que a gente vai encontrar o negro no Brasil como a gente encontra o negro no continente africano. Porque eles vieram para cá e aqui teve esse processo de mistura. O pardo, por exemplo, é uma invenção. Eu costumo dizer que o pardo ele surge a partir do estupro da indígena e da mulher negra. É isso que acontece. Mas o pardo é uma forma de não se enquadrar na categoria de negro. Ele não é branco, mas ele também não é negro, então ele é pardo. Essa autoafirmação, ela é importante para fortalecer o movimento, mas eu concordo com a Verena. Vai existir uma forma de reprodução do racismo que é diferenciada. Geralmente, quem tem a pele mais escura, ele vai sofrer muito mais. Ele sofre pelo olhar do policial militar, ele sofre pelo olhar da sociedade. Eu mesmo, muitos anos atrás, em 2006, isso foi atravessar a Avenida Nazaré para pegar ônibus e uma senhora segurou na bolsa. Ela ficou com medo, achando que ia puxar a bolsa dela. E aquilo me deixou tão mal que eu parei no meio da rua e não consegui pegar o ônibus. Aquilo me incomodou o dia todo. Eu fiquei com dor de cabeça na situação. E não foi a primeira vez que aconteceu. Outra vez a polícia me parou, perguntando se eu conhecia um outro assaltante. Eu saí da universidade, tinha que fazer minha matrícula. E aquilo me incomodou tanto, que até hoje eu lembrei. Então, um ato de racismo é um ato violento que ele te afeta psicologicamente e te causa trauma. E por isso que talvez para algumas pessoas não seja importante assumir essa luta. Perfeito. Muito interessante isso. Luiz Sampaio, você tem informações, tem notícias internacionais sobre isso, né? Exatamente, do jornal The Guardian, do Reino Unido. Após a onda de protestos, autoridades nos Estados Unidos apresentaram resolução que considera o racismo como uma emergência pública de saúde. Pois é, Jorge, e ainda vem todo aquele movimento de vidas negras importam, que gerou reverberação em todos os países, na Europa, no Brasil também. Então tem informações sobre isso, né, Jorge? Exatamente, olha só. E o movimento Vidas Negras Importam, né, que a gente conhece, surgiu com o objetivo de denunciar e mostrar a conduta agressiva de policiais americanos contra a população negra. O movimento reivindica justiça e o próprio nome surgiu de uma postagem de ativistas no Facebook em 2013, após o julgamento do vigilante George Zimmerman, absolvido por matar a tiros o adolescente negro Trayvon Martin, na Flórida. E a clara violência ostensiva, que faz parte de um racismo estrutural, torna
trouxe à tona manifestações a favor de vidas negras e reformou o movimento que em inglês a gente chama de Black Lives Matter, né? Eu queria te perguntar, Ayala, em cima dessas duas informações, mas antes, deixa eu logo fazer uns comentários, mandar uns abraços para quem está participando. Põe aí, Paula, para mim. Antes da pergunta, isso, a Paula fala que é discussão importante, a Luísa Veiga, um incrível debate no programa de hoje, obrigado. E deixa eu apresentar logo a pergunta da Socorro Rocha, muito obrigado, viu? Ela pergunta o seguinte, Ayala, há uma referência comum na mídia atual sobre pessoa negra e pessoa preta. Professor Ayala, o que estabelece cada condição? Se é que existe essa diferença? Pergunta a Socorro Rocha. Foi uma excelente pergunta da Socorro, porque eu estava pensando em falar isso lá na frente, então ela já antecipou, né? Não existe diferença. A diferença que existe é a seguinte, é que o termo negro surge no Brasil. Por que surge no Brasil? Porque a ideia do negro está ligada à escravidão. Talvez isso tenha feito muitas pessoas, ou faça muitas pessoas não assumirem a condição de ser negro. Negro e preto é o mesmo significado. Só que a ideia do negro está vinculada à condição dele de escravo, isso lá no período colonial. Mas o movimento negro unificado brasileiro incorporou essa palavra negro dentro de um movimento de resistência. Então, o movimento negro no Brasil é um movimento de pretos, que lutam pelos direitos, por igualdade racial e pelo fim da discriminação e do racismo. Nos Estados Unidos, eles não utilizam o termo negro, utilizam o termo black, preto. Então, é muito mais comum a gente ouvir o termo negro aqui, mas, de qualquer maneira, as duas condições, elas são a mesma. As duas palavras levam a mesma condição, na verdade. Negro e preto. Só que a palavra quem define de cada lugar. Ayala, e tem a grande questão que você começou falando lá no origem do programa sobre o movimento Vidas Negras Importam, que muitas vezes a gente vai só como reação de um movimento lá fora e acaba sendo levado. A gente pouco nasce de uma autonomia, a gente é arrastado pelos eventos internacionais. Isso é complicado também, porque isso demonstra a falta de conscientização interna nossa, não? Esse é o meu problema. E aí é uma outra questão que eu sempre faço uma fala em relação a isso como uma forma crítica, que a gente já comentou aqui, que é a ideia da afirmação, né? Por exemplo, não é todo negro que se reconhece enquanto negro. E tem negro que se reconhece negro, mas não se reconhece na luta do movimento negro. E aí isso acaba fragilizando, né? Por quê? Porque eu não sou uma pessoa do movimento negro radical. Eu acredito que debater com pessoas brancas sobre o tema é importante. Porque não basta o branco ele não ser racista, ele tem que ser antirracista também. Então, se ele vem construir comigo, ele vai ser aceito. Mas é preciso que os próprios negros do movimento, eles consigam construir uma rede para mais negros virem para o movimento, para lutar com a gente. Tem negro, por exemplo, que acredita que não existe racismo. Tem negro que acredita, por exemplo, que não é importante as cotas raciais. Onde em 2002, por exemplo, na Universidade Federal do Paraná, nós tínhamos 15% de alunos negros. E hoje nós temos mais da metade. Então, foi necessário fazer isso. Né? Mas, enfim, esse debate ele é muito complexo, mas ele é necessário. Né? E por isso, talvez, esses eventos internacionais acabem influenciando na gente aqui. É uma espécie de reprodução de uma lógica colonizadora. Parece que é mais importante nos Estados Unidos do que aqui. Não é assim. Eu não sei, tem uma questão que eu acho ainda mais interessante, né? Você diz assim, olha, nós estamos querendo fazer com que o Brasil, os brancos e tal, tem que ser antirracista. Mas a gente percebe o governo hoje, o governo brasileiro, tem na Fundação Palmares, eu sei que você vai eu sabia que você ia ter essa reação, mas tá lá, né? Ele vai tirar o zumbi, ele faz coisas que é pior do que um branco fazendo, vamos colocar assim, né? Cara, eu fico até mal só de ouvir o nome dessa pessoa aí. Esse cara fez eu passar mal, porque eu sou quilombola, entendeu? E a Fundação Palmares era uma instituição, era para ser uma instituição para proteger os povos e comunidades tradicionais quilombolas no Brasil. Inclusive, com certificação das terras, reconhecimento a partir de documentação, para que esses povos consigam garantir o direito da titulação definitiva e do uso coletivo da terra. Simplesmente todos os processos foram parados. Ele inventou recentemente um selo para os brancos que foram acusados de racismo justamente. E o tempo todo é um ataque ao movimento negro. Recentemente também atacou as pessoas de região de matriz africana e colocou texto no Facebook saudando a princesa Isabel pela libertação dos escravos, colocando ela enquanto uma heroína. E não foi isso. Não existe fala sensata.
Não foi isso. Tem toda uma condição por trás que levou a isso. Teve interesse econômico por trás. E isso não melhorou em nada a vida da população negra no Brasil. Mas, enfim, cada um com seu capitão do mato, né? Exato. Jorge, alguma coisa? Verena? E professor, quando a gente fala assim também, né, de colocar a Princesa Isabel como uma heroína, e a gente aprende isso até na escola, muitas vezes, né? É assim que é ensinado pra gente, desde pequeno. Porque, pelo que eu lembro, nossa, acabou a escravidão no Brasil, mas quando tu vai estudar mais a fundo o que isso significou, né, como a forma que foi feito, e é totalmente diferente. Então, né, a importância do ser ensinado na escola, ser debatido da forma correta, né? Além de ser debatido, ser debatido. Isso está mudando, né, Vera? Isso está mudando porque a gente está num debate forte aí sobre esse movimento de desconstrução, porque a nossa educação, ela é uma educação colonizadora, tanto faz na educação básica quanto no ensino superior. As nossas referências são autores brancos, são autores racistas, como, por exemplo, Heidegger e outros. Enfim, e agora a gente está pegando filosofia africana, latino-americana, para desconstruir esse debate. Isso está cada vez mais ficando muito forte nas ciências humanas. E provavelmente muitos professores já não vão trabalhar dessa forma como se apresentou na minha infância e talvez na tua também. De colocar a Princesa Isabel enquanto uma fada, o Dom Pedro enquanto um grande herói, enfim. Esses caras todinho reproduziram a lógica da violência no Brasil. Muito bem, tem perguntas chegando, tem perguntas no nosso programa Globalizando. Não esqueça que você pode fazer perguntas aqui pelo Facebook, pode fazer pelo Twitter no @pglobalizando e pode fazer também no Instagram no @programa Globalizando. Tem pergunta chegando, né, Luiz Sampaio? Isso mesmo, professor. Pergunta da Hanna Freitas, de Pernambuco. Ela pergunta lá pelo Facebook: como os negros podem exercer seu direito de proteção do Estado, sendo que os próprios policiais são racistas? Quero lembrar, né, Ayala, que você está aí em Recife, né? Então veio de Pernambuco a pergunta para você. Vem diretamente de Pernambuco. A grande questão é entender um conceito que a gente vem trabalhando muito no movimento negro, nas ciências humanas hoje, que é o conceito de necropolítica. Então, o Estado brasileiro é um Estado necropolítico, que ele reproduz uma lógica de política da morte, e tanto faz nas formas de organização do espaço, onde condiciona a população negra e pobre numa condição extremamente subhumana, precarizada, como também nas forças institucionais da Polícia Militar. A Polícia Militar, ela reproduz o racismo institucional que vem em função do racismo estrutural. Esse é o problema. Então, por exemplo, a melhor forma hoje é a gente tentar fazer ou criar mecanismos de proteção da população negra em função de que, hoje, o olhar que o policial militar tem para essa população negra ainda é um olhar racializado, infelizmente, mesmo ele sendo negro. Então, ele reproduz uma lógica genocida do Estado necropolítico. Esse é o problema. E o pior de tudo é que a gente, quando vai denunciar, a gente denuncia para os caras que matam a gente. Esse é o problema. Pois é, exato. E aí fica meio complicado, cara. É muito complicado. Por isso que essa luta ela é muito pesada para a gente. É um peso que a gente carrega nas costas que a gente precisa de mais gente ocupando os espaços, pessoas ocupando no STF da negra, pessoas negras em Brasília, ou seja, onde tiver espaço para criar lei, para defender a gente, isso é extremamente necessário enquanto a gente não conseguir encerrar com isso. Falar de proteção do Estado, né, Ayala, é sempre falar de alguma coisa que a gente não tem certeza total. Porque o próprio Estado, de alguma forma, né, segundo a leitura pós-colonial, a leitura marxista, sempre diz que o Estado vai estar sempre do lado do mais forte, vai estar sempre com o aparato policial. Antes que você comente, eu só quero agradecer a participação da Ângela Santos. Obrigado, Ângela. Parabéns pela temática abordada. Volta um pouquinho, Paula, que eu não consegui ler tudo. De grande importância e atualizada. Obrigado, Ângela. E quem está participando também é o professor William Rocha. Obrigado, William. Imperdível. Grande William, nosso colega, hein, Ayala? Fale lá. Bem, assim, eu acho que a gente precisa, Mário Tito, ver. O William, nosso colega hoje na Ciências Nacionais, o William já pedi o passo para comprar o meu passo nas Ciências Nacionais da UEPA lá, e a gente articular nossas relações aí, né? UEPA, o NAMA, no curso, eu tenho muita esperança nisso, né? Futuramente. Mas, assim, a grande questão, Mário Tito, pela perspectiva marxista, a gente mentaliza pela luta de classes. Pela perspectiva pós-estruturalista, a gente mentaliza não só pela luta de classes, mas pela questão racial, né? E a gente vê, por exemplo, que o Estado está ali. A polícia ela está em defesa da burguesia, mas ela também está em defesa desse modelo necropolítico genocida que faz parte da história da formação dos Estados. Como eu te falei, por exemplo, alguns minutos atrás. A criação dos Estados democráticos ocidentais se fundamentou em meio
da população negra e população indígena. E isso se mantém. Então, a nossa democracia liberal, ela é extremamente, para a gente, invisível. Ela não existe população negra, população indígena. Por quê? Porque as condições nas quais elas foram construídas, ela invisibilizou esses povos. Por isso que nós vivemos uma falsa democracia no Brasil. Perfeito. Eu costumo dizer que o meu papel aqui no programa também é colocar pimentas nas coisas. Antes de eu falar da pimenta que eu quero colocar para você, eu quero agradecer à professora Érica Tupinambá e ao Pedro Tupinambá também, elogiando o programa, dizendo sempre maravilhoso esse programa, está dizendo que a Comissão de Relações Internacionais da OAB está presente aqui, muito obrigado, e o curso de Direito da minha querida Faculdade Cosmopolita se fazendo presente. Obrigado, professora Érica, pela participação. Qual é a pimenta que eu quero colocar, Ayala? É exatamente essa questão de que hoje nós estamos vivendo um momento de pandemia e quem está efetivamente morrendo são negros e são pobres. Porque, na verdade, é um pessoal que está ali ou precisando trabalhar porque não tem o que comer e o governo não dá esse auxílio, e, ao mesmo tempo, aquela galera que ficou sempre na periferia. Então, essa é a pimenta que eu queria colocar para a tua degustação agora. Eu sempre costumo dizer, que foi até um texto que eu vou publicar agora no livro que está organizando sobre a pandemia, que a gente vive um modelo necroeconômico, né? E isso está provado. O que é mais importante, a vida ou a economia? Isso ficou bem explícito em narrativas governamentais do que é mais importante, que é a economia mais importante do que a vida. A grande questão é que, como eu te falei anteriormente, a gente já vive uma condição extremamente subalternizada e subhumana nas periferias. Mas desde os anos 80, que o modelo neoliberal, ele vem vitimando essa população. E agora, a crise de pandemia, ela só veio consolidar aquilo que lá atrás já foi iniciado, né, com a política neoliberal. Porque essa população que está vulnerável porque ela tem que trabalhar, porque ela mora em bairros populosos, porque tu tem uma casa com 4, 5 famílias num cômodo pequeno, porque eles não trabalham de carteira assinada, porque eles não têm auxílio do governo, e porque eles não têm plano de saúde, depende do sistema de saúde público, que é extremamente precário. Então, são essas pessoas que se colocam na condição de morte. Então, o vírus também é seletivo. Ele não atinge só pessoas que têm problema de saúde, mas também atinge pessoas que têm uma condição socioeconômica extremamente limitada. Exato, nós não estamos no mesmo barco, estamos no mesmo mar, mas em barcos diferentes. Diferentes, é isso aí. Georgia, você tem informações de mídias internacionais, não é isso? Exatamente, do Jornal da Angola. Papa Francisco declara preocupação com a situação da população negra dos Estados Unidos e condena racismo e violência do país. Essa informação é importante porque vai complementar também o que a Verena vai nos falar agora sobre essa discussão. Verena. Exatamente, Mário Tito. E eu vou dizer que a atual onda de protestos antirracistas se iniciaram nos Estados Unidos após o assassinato do George Floyd no último dia 25 de maio por um policial branco. Então, os protestos pacíficos se espalharam por todos os estados do país, recebendo forte resistência da polícia, que respondeu aos manifestantes com extrema violência e intolerância. Os protestos em apoio ao movimento Black Lives Matter se espalharam pelo mundo, chegando aqui no Brasil, com protestos do movimento Vidas Negras Importam, pedindo justiça pelos jovens negros assassinados pela polícia e questionando justamente o racismo estrutural presente no Brasil. Professor Ayala, essas são duas questões importantes. A questão do racismo, que precisa ser condenado de maneira formal, e quanto mais autoridades falarem, logicamente isso é um reforço na luta, mas, ao mesmo tempo, é um movimento da sociedade civil, especialmente. Se você esperar só do governo, não vai sair, não é isso? Não tem como sair só do governo, a gente precisa deixar registrado isso aqui. Inclusive, no Brasil nunca houve caso de condenação por crime de racismo, embora nós já tenhamos já presenciado em vídeos, em matéria de jornais, atos racistas, mas as pessoas nunca foram condenadas, né? E, só para ressaltar também, há mais ou menos 2, 3 semanas atrás, tentaram organizar em Belém um ato, uma manifestação antirracista, e a polícia ela foi extremamente equipada com cavalaria, com rotan, como se fosse uma guerra para impedir a manifestação. Ali eu vi como o racismo estrutural ele se manifesta dentro das instituições. Porque quando o pessoal do outro lado faz manifestação, o tratamento não é o mesmo tratamento. Eu vi ali um cenário de guerra, inclusive pessoas foram presas sem estar no movimento
e foram colocados no sol, no pátio da seccional de São Brás. Então, para você ver só como é que a nossa luta ela é bem pesada mesmo. Né? Porque a gente precisa provocar o Estado, mas o Estado parece que não está preocupado em querer debater com a gente esse movimento. Né? E a polícia nem muito menos também interessada em ter uma perspectiva mais cidadã, de vigilância, que possa, por exemplo, impedir essa manifestação da violência racial. Né? Porque a polícia ela reproduz isso, infelizmente. Perfeito, perfeito. Ó, tem pergunta chegando, Georgia, tem pergunta dos nossos acompanhantes, espectadores aqui do nosso programa. Sim, foi a Carol Soares que mandou no Instagram, um abraço, Carol. Ela pergunta, baseado nas lutas antirracistas e no cenário pandêmico em que o mundo se encontra, como a população pode contribuir nessa causa sem sair de casa? Bem, eu acho que só a gente está fazendo isso, aqui se sair de casa, a gente já está contribuindo, né? Porque a gente já está, de qualquer forma, fazendo uma ação extremamente pedagógica, que é fazer um debate com toda essa riqueza de questionamentos, perguntas e comentários e cumprimentos, e a partir do momento que as pessoas visualizam, compartilham, isso já é um ato extremamente importante, né? É um ato educativo, sem sair de casa. Mas nós precisamos ir além disso. Precisamos trabalhar isso na universidade, na escola pública, a gente precisa ir nos centros comunitários, a gente precisa nas igrejas, a gente precisa se aproximar das pessoas que realmente precisam ouvir sobre esse tema. Porque uma coisa é falar com vocês, alunos de relações internacionais, alunos de mestrado e professor universitário. Outra coisa é falar para as pessoas que trabalham na feira da Terra Firme, por exemplo. São contextos extremamente diferentes. E por isso que a gente precisa ampliar o debate e sair desse espaço quando a pandemia passar e criar esse processo formativo. Eu achei muito interessante, Ayala, você levantar aquela possibilidade de uma pós-graduação para professores e para educadores nesse nível, porque eu acho que isso é uma saída também, né? Você capacitar dentro dessa mentalidade do ponto de vista, inclusive, formal, né? Isso, são duas atividades que a gente está fazendo através do NEAP, tentando fazer, só que eu vim para o pós-doutorado aqui, ficou congelado um pouco, que seria a especialização, né, que eu vou chegar agora, eu vou tocar o barco, e um curso de formação para os movimentos sociais. Legal. E pessoas interessadas. Né? E a gente pretende fazer isso assim que chegar. Porque nós já temos o cursinho quilombola, nós colocamos 26 alunos quilombolas na Universidade Federal do Pará, fica lá em Nhangapi, onde tem 8 comunidades quilombolas, há 4 anos nós temos esse projeto, e nós saímos de 0 alunos para 26 alunos que hoje fazem a Universidade Federal do Pará. Isso para a gente foi uma vitória. Georgia. Uma coisa, agora que o senhor falou, agora eu lembrei, assim, uma coisa que a gente podia fazer é a gente, como aluno de mestrado, um aluno de universidade, criar redes que possam compartilhar o nosso conhecimento, já que a gente tem essa oportunidade de estar aqui falando, estar aqui conversando sobre isso, por que não, como você falou, ir numa feira, conversar, fazer perguntas, não necessariamente, sei lá, ensinar, impor um conhecimento que, sei lá, nem é o certo, né, impor conhecimento, mas perguntar, por que a senhora acha que acontece isso? Como é que é a sua vivência? Uma espécie de debate, de diálogo mesmo, uma coisa mais dinâmica, para essas pessoas que talvez nunca tenham tido essa noção, assim, se perguntado, começarem a realmente criar essa pulga e falar, porque eu passo por como é que eu posso mudar, o que eu posso fazer, e aí ampliar, criar as redes, né, tanto com a universidade, mas com movimentos de sociedade civil, para poder ampliar esse debate. Eu vi muita gente falando nas redes sociais, compartilhando nas redes sociais livros e filmes e dicas, isso é muito legal, mas eu acho que esse diálogo, essa troca é muito mais importante, porque eu acho que faz mudar muito mais rápido, né? Tem um projeto... Depois eu falo. Pode falar. Não, é só para dizer que eu quero fazer um registro aqui da Cauene dizendo o seguinte: estou amando a discussão, toda informação de qualidade e conscientização que nós pudermos alcançar para fazermos nossa parte e auxiliar nessa luta é essencial. Muito bem, obrigado, Cauene. Então, Ayala. Tem um projeto que eu acho que esse momento aqui é um momento que eu sempre digo que a pandemia foi importante porque ela afastou a gente, mas ao mesmo tempo aproximou, entendeu? Ela afasta a gente da posição, mas ela aproxima também com essa lei. Eu acho que aqui é interessante para a gente pensar no futuro, né?
pós-pandemia. Primeiro, o trabalho de campo é importante. Tem um projeto chamado Telas em Movimento, de uma amiga que foi aluna da UNAMA, a Joyce Cursino, jornalista do SBT, e ela me convidou para esse projeto, a gente estendeu para o Quilombo, né? A gente vai levar até o Quilombo, o Telas em Movimento, que é um projeto de cinema popular na periferia. E são temas relacionados a essa condição subalternizada, falar sobre racismo, enfim. E eu acho que a gente precisa fazer essa relação entre a formação acadêmica, aquilo que a gente discute na sala de aula, mas também aquilo que a gente vivencia, né? Na prática, aquilo que a gente observa na prática dos outros, e absorver isso enquanto processo formativo. Porque a nossa formação ela se dá para além da universidade. Isso é importante. Uhum. Eu acho importante isso, até por uma questão também de entender que o papel de uma universidade, de uma faculdade, não é criar conhecimento para dentro dela mesma, porque senão nós estamos criando um castelo de saberes. O Boaventura de Souza Santos diz que a gente tem que sair de uma ideia de universidade para uma universidade de ideias, ou seja, você acrescentar isso. E essa é uma discussão importantíssima, né? Que a gente precisa transformar isso nessa perspectiva. Mas antes de continuar, antes de eu passar a palavra para a Verena, Ayala, você já falou várias vezes da questão quilombola, né? E para o nosso, aquele que está acompanhando o nosso espectador aqui do Globalizando, fala para a gente como é que é um pouco essa estrutura de organização dos quilombolas e o processo de construção de direitos para cada uma dessas comunidades. Bem, a questão, foi bem falar porque talvez as pessoas não consigam entender, porque eu falei como se todo mundo soubesse como é que é, né? Mas assim, peço até desculpas. Bem, as comunidades reminiscentes quilombolas ou povos tradicionais quilombolas são povos originários da relação do passado escravocrata do Brasil. Então, são os grupos sociais subalternizados que resistiram àquele processo de escravidão e se refugiavam em algum local. Ou se deu por resistência ou por doação. No caso do Pará, a maioria das comunidades quilombolas, ela se formou a partir da doação das terras. Por exemplo, eu sou de um quilombo chamado de Minas Jesus de Pitimandeu, que eu convido vocês um dia para conhecerem, que é o quilombo onde tem várias dessas desse quilombo. É uma mini África, E lá nós fizemos um processo de construção da identidade, porque eles não se reconheciam, grande parte não se reconhecia. E é muito recente esse processo de reconhecimento da identidade quilombola. Isso se deu, pelo que pareça, a partir de 2003 para cá, quando as leis de igualdade racial, quando política de cotas, a partir da lei 10.639/03, enfim. Isso foi importante porque a gente começou a ter acesso a essas comunidades e começou a formar. Então, eu saí de lá para estudar em Belém, morei na terra firme, e voltei depois de lá para empoderar a população. Né? Demorou, claro, eu até achei que eu voltei tarde. Então, essas organizações, elas dependem da relação com a natureza, da pesca, da farinha, uma relação de equilíbrio, enfim. Mantém as relações ancestrais, identidades, tem lá o pajé, o benzendeiro, o curandeiro, ou seja, aquilo que nós não temos em Belém mais, nós encontramos lá. Inclusive aquele cara que vai curar a dor na costa do Tito, do Mário Tito, por exemplo. Estou precisando, tá? Estou precisando. Vai ser o Tchonol, então. Só que está acabando. O problema é que o processo de modernização está acabando. O quilombo mais próximo de Belém, mais próximo da gente, é o quilombo de Abacatal, que fica ali na Nideu. Georgia, você tem participação, você gostaria de falar, né, Georgia? Não, é que eu lembrei, que eu faço mestrado em diversidade sociocultural. E a nossa seleção foi. Eu nunca tinha visto uma seleção tão legal assim. Eles tinham cota para quilombolas, comunidades indígenas e comunidades tradicionais. E 50% da minha sala não é cota. Eu achei muito legal, porque a gente normalmente não vê isso nas instituições, né? A gente, quando eu olho, por exemplo, claro que a UNAMA ela é uma universidade privada, mas assim, quando eu olhava para o meu ao redor, eu não vi nunca um indígena, né? Eu não vi muita diversidade. Eu acho legal isso do meu programa, por exemplo, Diversidade Cultural. A gente tem gente de quilombo, a gente tem gente de comunidade, a gente tá marcando de ir para a comunidade do outro, pesquisar, e eles fazem as pesquisas das comunidades deles mesmos, para depois voltar o conhecimento para usar, enfim, nessa comunidade. Isso é muito legal. Muito bem, Jorge. Nós temos muito orgulho de poder ter colocado gente de relações internacionais nesse mestrado que é tão importante. Você vai lá, com certeza está representando o nosso curso muito bem. Verena, você tem notícias, né, para gente? Temos notícia internacional aqui do jornal Al Jazeera do Catar. Então, em 54 países
54 países africanos assinaram uma carta direcionada ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, e o objetivo era justamente pedir que a entidade realizasse um debate a respeito da violência policial contra a população negra. Legal, então, países africanos. E Luiz tem também informações sobre a questão Estados Unidos e Brasil, né? Isso mesmo, professor. Os países mais afetados pela pandemia, Estados Unidos e Brasil, onde as taxas de infecção e mortalidade são mais altas entre as pessoas negras, têm sido palco de uma onda de protestos contra o racismo, com um lema como Black Lives Matter e No Justice, No Peace. Além da prisão dos policiais, os protestantes também exigem mudanças mais profundas, como a lei que permite que policiais matem em serviço e desfrutem de uma proteção jurídica. No Brasil, também houve protesto pela morte do menino João Pedro, que foi vítima da violência policial. Então, Ayala, vamos falar um pouquinho de África nessa última parte do programa, né? Os países africanos se movimentando. Nós sabemos que toda uma construção de um saber agora vem sendo impulsionado, pensando as coisas a partir do sul do mundo, a partir da África, a partir de América Latina e tal. Como entender essa discussão antirracista a partir desse contexto de compreensão de um saber que vem do sul, que vem da África, etc.? Bem, é interessante, porque a gente está, como eu falei, né? A gente está no movimento agora, tu citou Boaventura de Sousa Santos, né? Aí eu lembrei das epistemologias do Sul, para entender, por exemplo, que o próprio Milton Santos, ele falava para a gente, no livro Contra a Globalização, que as possíveis mudanças do mundo viriam do Sul Global. O Sul Global se encarregaria, um movimento popular que utilizaria esses meios técnicos, científicos e informacionais para propor um outro mundo possível, que está fazendo isso aqui agora, né? Então, isso é uma perspectiva descolonizadora, né? Porque a gente não tem mais a colonização, mas a gente mantém a colonialidade, que está no saber, no ser e no poder. Como, por exemplo, a gente consegue perceber isso no nosso processo educativo, nas nossas relações sociais, e essa desconstrução, ela tem que mostrar uma inversão desses valores. E aí, a África é um ponto de partida. Por que ponto de partida? Porque toda a construção racial, ela começa a partir daí. Ela não se dá no século XIX, como o Michel Foucault falou, ela é anterior a isso. No século XIX, a gente tinha as teorias científicas sobre a raça, mas anterior a isso, a colonização das Américas já trazia isso para a gente, dentro de uma perspectiva extremamente genocida. Aí eu vou lembrar uma questão que a Jorge comentou, sobre essas vagas aí para indígenas e quilombolas no mestrado. Elas foram extintas agora. Recentemente, na semana passada, o ex-ministro, ou se eu posso chamar aquilo de ministro da Educação, ele apresentou uma MP lá que revoga essas leis. Né? Então, isso mostra que nós estamos diante de um projeto extremamente racista. Porque a fala dele foi racista naquela reunião, no vídeo, e essa ação é uma ação racista. Então, é um projeto genocida, racista de Estado. Eu fico triste quando eu vejo, por exemplo, pessoas negras, indígenas, defendendo esse modelo de política, infelizmente. E isso, na verdade, obrigado, Luísa, realmente a Geórgia deu um show agora, obrigado, Luísa, muito boa fala da Geórgia. E aí, Verena, tem essa questão, né? A gente precisa renovar, inclusive, as teorias que conformaram um pouco o nosso saber. Nossas aulas de teoria sempre dizem, a gente precisa ir além dessas teorias, vamos dizer assim, mais ocidentais, umas teorias que são mainstream, não é isso, Geórgia? Desculpa, Verena. Isso mesmo, ir além do lógico, né, Mário Tito? Mas, assim, a gente vê que, principalmente os estudos das relações internacionais, eram muito vindos da Europa, né? São muitos autores que são brancos. Então, como é que tu vai discutir o racismo? Como é que tu vai discutir negritude a partir da fala de uma pessoa branca que não tem nem vivência sobre isso? Então, é muito importante que a gente estimule, né, os novos pesquisadores, novos autores, para que cada vez mais a gente tenha representatividade dentro da nossa própria área, né? Representatividade é muito importante. Eu acho que, assim, não estou puxando peixe assim, para relações internacionais. A gente faz isso muito bem. Nosso curso, não realmente. Sempre estão puxando a nossa orelha para a gente pensar na Amazônia, a gente pensar do nosso lugar de fala, do nosso lugar, pensar daqui para fora, né? Porque a gente quer estudar, sei lá, o país lá do não sei aonde, e a gente é muito internacional. Belém é internacional, a Amazônia é internacional, por que não falar das nossas vivências, do nosso regionalismo, né? E quando a gente está falando também de
de levar o conhecimento, né, para a questão da democratização dessa sabedoria, não é? Porque não adianta a gente estudar, não adianta a gente ter acesso a esse tipo de conhecimento e a gente acabar guardando para a gente ou tentar passar para as pessoas que não tiveram acesso a esse mesmo tipo de saber de uma forma assim toda, não sei, mais engessadinha, como se, não, você tem que democratizar, você tem que falar a língua daquelas pessoas, né? Acho que é muito importante isso, a gente ampliar essa discussão e de uma forma que todos compreendam o que a gente está tentando dizer, que não é mimimi, que não é frescura, que não é tentando priorizar o negro, como se o negro quisesse passar por cima de outra pessoa, não. É porque a gente tem que reconhecer que existem diferenças, que existem problemas ali, né? Então, acho que o primeiro passo é isso, você reconhecer que não estamos no mesmo, que as pessoas, o branco e o negro, não estão no mesmo patamar, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Professor Ayala, eu tenho só uma pergunta. A gente, no curso, quando eu fiz o TCC, a professora sempre me falava para eu escrever de uma forma em que as pessoas que eu estou falando possam entender. Eu fiz o meu TCC sobre uma rede de mulheres indígenas, e aí ela sempre falava, escreva como se essa mulher que você está pensando estivesse lendo o seu TCC. Será que você falaria com ela da mesma forma que você, sei lá, escreveria para um autor internacional? Então, democratize o seu trabalho, faça com que isso seja realmente público. E eu queria lhe perguntar como que a gente faz, assim, dentro da academia, né, para realmente escrever de uma forma mais dinâmica, mais simples, que todo mundo possa entender. Eu acho que esse é o desafio não só teu, de muita gente. Eu, por exemplo, não tenho essa dificuldade. Tenho até facilidade porque eu vim do ensino médio, do cursinho. Já sei como é que se deve escrever. Então, eu falo para pesquisador, para movimento social. E aí eu vou pegar a resposta dessa tua fala para vincular um pouco com o que foi falado antes. Primeiro que a gente precisa entender, assim, que a gente tem que descolonizar o nosso pensamento. A nossa ciência é uma ciência universal europeia. E isso é tudo culpa da modernidade. Isso influencia na tua escrita, na minha escrita, do Mário Tico, do Luiz, ou seja, de todos vocês. Porque a nossa mentalidade está construída dentro de uma perspectiva eurocêntrica, de uma ciência universal, que se expande com o projeto de modernidade. Quando tu fala, por exemplo, tu precisa escrever para indígena, tu está considerando uma outra perspectiva, que não é eurocêntrica, mas é aquela que representa uma necessidade emergencial de estudar a partir dos autores latino-americanos, de autores que falam sobre os indígenas, mas que são das regiões onde tem indígenas. Uma coisa é o Durkheim falar de índio, outra coisa, por exemplo, é o Viveiro de Castro, do brasileiro, por exemplo. São coisas diferentes. E, claro, que sempre considerar o lugar de fala. Jamais tu tentar falar pela indígena, mas descrever o que a indígena falou. E se ela falou nós vai, tu tem que escrever nós vai também, porque é a fala dela, é o lugar de fala dela. E essa é a forma mais didática e correta de apresentar um trabalho para que ele seja, de certa forma, lido e entendido. E a gente precisa fazer esse esforço. Eu acho que desde da primeira página, você tem que fazer esse esforço, para não ficar naquela parte, primeiro capítulo teórico, segundo capítulo histórico, terceiro capítulo empírico. Eu acho que desde o início, tu tem que estar te colocando e colocando os personagens ou os sujeitos da tua pesquisa no teu trabalho. Muito bem. Olha, coisa boa, conversa boa. Eduardo, obrigado. Eduardo está dizendo que está excelente. Pois é, a conversa é excelente, ela está chegando ao seu final. Globalizando, ele teve essa perspectiva hoje de falar sobre essa questão da luta antirracista. O Sérgio está dizendo um tema maravilhoso, muito importante na atualidade. Programa show, obrigado, Sérgio. E assim, a gente quer concluir agradecendo, viu, professor Ayala, pela sua disponibilidade em estar com a gente. Foi muito boa. Você já tinha vindo no Globalizando antes, já fazia um certo tempo, né, Ayala? Já algum tempo atrás. Acho que quando era professor da UNAMA. Exato, da UNAMA. Isso. E aí eu te agradeço muito pela disponibilidade e pelas reflexões sensacionais, que com certeza isso vai instigar ainda mais a gente a continuar uma luta que é uma luta que não vai parar agora e não pode ser só movida pelos grandes eventos, né, Ayala? Muito obrigado. Com certeza. Eu agradeço o convite. Estarei sempre à disposição, se tiver a meu alcance. Eu acho que geralmente dá, né, na pandemia. E eu espero que a gente consiga aí, enfim, né, sair da pandemia todo mundo bem e disposto a continuar construindo alguma coisa produtiva e positiva, né? Porque
o pós-pandemia vai ser o período mais dramático para todos nós. Não sabemos se a universidade vai voltar, se nossas vidas vão voltar, se vão resolver alguma coisa, enfim, a gente está nesse grande ponto de interrogação. E eu espero encontrar vocês com saúde, que todos nós estejamos com saúde para poder estar firmes e fortes nessa luta aí, beleza? Eu agradeço e boa tarde a todos e todas, bom sábado e até a próxima. Muito obrigado. Olha, eu quero agradecer a galera que está participando. Coloca aí para mim, Paula, de novo. Teve gente que participou agora no finalzinho, né? A Luísa Veiga, dentro de todo esse problema das diferenças raciais, o discurso da meritocracia acaba sendo utilizado para justificar a não manutenção dessa desigualdade, isso mesmo. E eu quero agradecer ao Marcos Gabriel, queridíssimo ex-aluno internacionalista. Obrigado, Marcos Gabriel. Ana Cristina Ribeiro, todos podem e devem discutir o racismo. O racismo é uma questão social, humana e de justiça. O tema racismo é universal e transversal. Ana Cristina, muito obrigado. E olha só, quero agradecer, então, agora, a começar pela Georgia Amarante, internacionalista, mestranda lá no Museu Emílio Guild. E, Georgia, parabéns pela sua participação. Muito obrigado, viu, por estar no Globalizando. Muito obrigada, gente. Eu estou muito feliz de sempre estar aqui com vocês discutindo conversas de qualidade. Eu queria agradecer ao professor Ayala por todo esse conhecimento compartilhado. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, professor. E não percam a próxima live. Muito bem. Verena Moura, 7º semestre, pensando no TCC, mas discutindo temas tão importantes, né, Verena? Obrigada. É isso aí, professor. Obrigada, professor. Não é verdade? Mas é importante. Obrigada, professor Ayala. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E aqui a gente já discutiu só um pouco, né, uma pequena parcela do que é essa luta antirracista. Então, sempre que você tiver a oportunidade de buscar aprender mais sobre isso, vá atrás e continue acompanhando a gente aqui no Globalizando, e com certeza a gente vai estar trazendo mais temas de grande relevância. Obrigado, Verena. E Luiz Sampaio, 5º semestre, muito obrigado pela sua participação, Luiz. Obrigado, professor Mário Tito. Foi um prazer participar dessa discussão. Obrigado, professor Ayala, também, por repassar os conhecimentos, colaborar com a conversa. A conscientização é fundamental, a luta é diária, mas é necessária. Muito bem, obrigado, Luiz. Olha só, galera, o Globalizando vai ficando por aqui, não se esqueçam, a gente tem vários canais. Esse programa vai ser editado para ir lá ao vivo na Rádio Nama, sábado que vem, 8 da manhã, no nosso horário na Rádio Nama. Nós vamos transformar isso em podcast, que é o nosso famoso Globecast. Você vai ter toda essa discussão também nas várias nossas redes sociais. E no próximo sábado, nós vamos discutir a questão indígena aqui no programa Globalizando. Você não pode perder. Ayala, muito obrigado mesmo, galera, muito obrigado. Tchau, pessoal, muito obrigado, viu? Tchau, galera. Tchau, bom sábado, saúde a todos aí. Tchau.